9h35, som do esporte, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o Vinícius Bueno, conosco no estúdio, para falar primeiro sobre seleção brasileira, porque o que tem de assunto, né, Vini? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você, para o Ronald. Bom dia. Para todos os ouvintes bandeirantes. A gente está aqui para falar sobre essa situação que está envolvendo a seleção brasileira, porque não dá para a gente falar hoje da camisa amarela sem abordar os dois aspectos, o de dentro de campo e o de fora de campo. Então, só para explicar exatamente, né, por que é tão importante a gente debater o futuro da seleção brasileira, porque não se sabe o que vai acontecer com ela. Ontem, a equipe comandada pelo Tite venceu a seleção do Equador no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo placar de 2-0, gols do Richarlison e do Neymar. E aí a gente tem que destacar, primeiro, o seguinte: dentro de campo a coisa tá boa, mas pelos resultados. Porque com essa vitória por 2-0, o Brasil se mantém com 100% de aproveitamento nas eliminatórias, 5 vitórias em 5 jogos. Essa é a tendência, né? Deve se classificar para a Copa do Mundo mais uma vez. Não imagino que essa seleção vá passar sustos. Mas o resultado, ele acaba escondendo um pouco o que foi a atuação, principalmente do primeiro tempo. Foi uma atuação sofrível. De qualquer maneira, uma vitória importante que dá um certo respiro. Acho que não. Não sei qual a opinião de vocês, porque fora de campo a coisa tá um verdadeiro caos. Gostaram da atuação de ontem? Pra gente falar dentro de campo e depois entrar nessa crise política da CBF? Eu achei o segundo tempo com algum tipo de... algumas situações. Por exemplo, o Paquetá jogando ali de volante, o segundo tempo conseguiu produzir alguma coisa no desarme e na distribuição de bola. Achei o segundo tempo melhor, o primeiro tempo foi triste. Foi triste, né, Thaís? É verdade. Pra mim, o ponto alto do jogo foi o momento em que minha gata tentou pegar a bolinha na tela. Tá nos stories da Thaís, inclusive. Quem tem gato? Quem tem gato em casa? É um monte de gato. Um monte. Nosso ouvinte tem gato, sabe que às vezes quando tem bola rolando na televisão, eles ficam doidos. Ficam doidos e o gatinho tenta até pegar a bola, entendeu? A coisa mais fofa. Mas fiquei feliz com 2-0, tá bom. A gente não pode pensar em ficar fora da Copa, né? Não, eu acho que isso tá fora de cogitação. Tá. Volto a dizer, nem tanto pelo Brasil, mas pelos adversários. Mas agora vamos entrar na esfera... Peraí, então vamos só comemorar um pouco aqui, vai. Gol 1 ou gol 2 você quer ouvir aqui na voz do Ulisses Costa? Vamos com o gol que trouxe um certo alívio para a partida, porque o do Neymar já foi nos minutos finais, ainda tendo de bater 2 vezes o pênalti. Um anticlima, né? Ali a bola vai e volta, goleiro. Então vamos com o primeiro gol do Richarlison, que foi narrado assim pelo Ulisses Costa. Neymar ganhou o lance para a seleção do Brasil. Bolão, Richarlison aberto, tá na área, dominou, bateu pro gol! Gol! Richarlison, numa bola roubada pelo Neymar, depois do Paquetá prensada, o rei Neymar ganha, soltou jogada, abriu na esquerda, o Richarlison bateu, o Domingues foi muito mal na bola, ainda tocou com as 2 mãos na bola, mas ela entrou no fundo da rede. Bom, esse foi o gol que trouxe certo alívio, né? O Richarlison, aliás... chamou muito a atenção pela comemoração dele, né? Só pra gente passar a régua de vez no assunto ali dentro de campo e falar na sequência sobre esse bastidor político e administrativo da CBF. O Pombo, Ronald, você conhece muito bem, a Thaís também, ele é sempre um cara descontraído, que faz comemorações engraçadas, sempre levando pro bom humor, fazendo ali a dança do Pombo, né? Porque esse é o apelido dele, normalmente fazendo uma dancinha. Ontem não. Ele fez questão de atravessar todo o gramado e dar um abraço no Tite. E o Zaidan foi muito feliz com a bola rolando ao dizer o seguinte: a partir do momento que ninguém fala exatamente qual é o posicionamento interno, na terça-feira a gente fala, depois do jogo contra o Paraguai. E quando você ouve essa série de coisas e não tem certeza do que está ocorrendo lá dentro do vestiário, um abraço desse é muito simbólico. É uma simbologia, é verdade. E aí fica a dúvida de como será o futuro da seleção, porque o Casemiro, depois do jogo, falou, não em entrevista coletiva, mas numa rápida conversa ali com o repórter Eric Faria, da TV Globo, porque na quinta-feira ele estava escalado pela assessoria de imprensa da CBF para falar ao lado do Tite, e ele não apareceu. Naquela ocasião o Tite disse que havia sim um papo, uma mobilização dos atletas para um possível boicote da disputa da Copa América, mas isso só seria revelado na terça-feira, depois do jogo contra o Paraguai. Ontem o Eric Faria insistiu com o Casemiro, capitão da seleção brasileira, e a resposta foi essa. Todo mundo sabe.
Mas pelo menos todo mundo sabe. Acho que está mais claro, impossível. O Tite deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito, existe hierarquias que temos que respeitar. Claro que queremos dar a opinião nossa, rolou muitas coisas, mas existe respeito e, infelizmente, queremos falar porque não queremos desviar o foco. Não queremos desviar o foco porque a Copa do Mundo para nós é isso. Isso para nós é a Copa do Mundo. Hoje ganhamos um jogo de Copa do Mundo, é importante para nós. Mas queremos falar, queremos expressar nossa opinião. Se é certo ou não, cada um vai determinar o que rolou. O Tite explicou qual foi a situação. O Tite, realmente o que ele falou, eu como capitão, eu como líder dos jogadores, rolou isso mesmo. Nós posicionamos, mas nós queremos falar, mas no momento oportuno nós iremos falar. E o momento oportuno já tem data e horário confirmados. Será logo depois da partida de terça-feira contra o Paraguai. Aí tem que ser mesmo, não é, Vinícius? Porque no meio ali de 2 partidas de eliminatória de Copa, primeiro que isso gera um tumulto a mais, já que não que não haja hoje já um clima muito delicado na seleção brasileira, mas gera. E aí você imagina um resultado ruim da seleção se ele vem depois de algum tipo de manifestação dos jogadores contra a Copa América. É claro que uma coisa vai ser ligada à outra, sabe? O jogador tá com cabeça nisso e não vê, né? Então acho que é o correto. Agora, a Copa América, a previsão é de que o primeiro jogo, com o Brasil em campo, não esse domingo amanhã, é o domingo que vem, né? Por isso que tem que haver uma definição rápida se haverá um boicote ou não, porque não é simples. Se os atletas disserem na terça-feira, o próprio Tite... Aliás, atletas todos, né? Porque o Casimiro deixou claro que não é essa história de jogador da Europa, não. É o grupo inteiro, né? É o grupo todo, mas aí a dúvida é, se de fato houver esse boicote, a seleção brasileira fica fora da disputa da Copa América ou esses jogadores não disputam? E aí teria de haver uma nova convocação. Será que o Tite toparia fazer uma nova convocação e não estar junto dos seus atletas, pulando fora do barco? A situação é complexa e nós só teremos essa resposta na terça-feira. Para amarrar esse caos, eu faço questão de trazer aqui um breve retrospecto do que foram esses últimos dias, relacionados ao Rogério Caboclo, presidente da CBF, que vive uma crise como jamais se viu, pelo menos na gestão dele. Hoje a governabilidade do Rogério Caboclo, ela inexiste. Por quê? Depois de muitas críticas em relação à maneira como ele lidava com os clubes, agora há uma denúncia formal que foi feita na tarde desta sexta-feira, poucas horas antes do início do jogo no Beira-Rio, uma denúncia formal de uma funcionária da CBF que está afastada há 40 dias de assédio moral e sexual por parte do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Rogério Caboclo, como divulgou o Globoesporte.com numa reportagem assinada pela Gabriela Moreira e pelo Martim Fernandes. A situação, por si só, já seria crítica, mas ela piora, porque há relatos de que o Caboclo teria exigido que essa funcionária assinasse um documento negando o assédio. Ela se recusou. Patrocinadores da CBF estão preocupados, e não poderia ser diferente, com a denúncia, e eles prometem encerrar o vínculo com a CBF, dependendo da sequência da investigação. Para resumir, Thaís, Ronaldo e ouvintes da Rádio Bandeirantes, Ronaldo não, Ronaldo Fenômeno é o outro. Esse também é um fenômeno, mas esse é Ronald. Para resumir, Ronald, Thaís e ouvintes, em um mês, o Caboclo foi denunciado por assédio sexual e moral, teve o nome citado na CPI da Covid, pelo acordo de trazer a Copa América para o Brasil, virou alvo de investigação da FIFA pela interferência do ex-presidente Marco Polo Del Nero, que foi revelada por áudios que foram obtidos pela reportagem da ESPN.com, e com isso, evidentemente, devastou o ambiente da seleção brasileira. A impressão que eu tenho, Thaís, Vini, é que não existe Copa América com este grupo da seleção e com o Tite, com o Rogério Caboclo como presidente. A única equação possível é a saída dele nesse meio tempo. É verdade. Até queria perguntar para o Vinícius a respeito disso, porque, Vini, há uma discussão colocada aqui na mesa, e a gente já teve longamente essa discussão aqui na Rádio Bandeirantes, acho que em todos os programas, sobre a adequação ou o risco de se realizar a Copa América agora ou não. Mas a questão é a seguinte, Covid, pandemia, é a única variável que é contemplada agora pelos jogadores, né, na resistência que eles têm em relação à Copa América? É claro que é tudo muito na entrelinha, na informação em off, porque a manifestação oficial só na terça. Mas o que já se sabe a respeito disso, Vini?
Claro que essa questão da Covid, ela está na pauta, porque acho que não haveria um país para sediar a Copa América com tantos problemas como é o Brasil hoje, principalmente assumindo essa competição de última hora, em poucos dias antes do início dela começar. Então, esse ponto da Covid, claro, é um ponto relevante que está sendo tratado internamente. E os jogadores também ficaram incomodados porque ficaram sabendo da mudança de sede pela imprensa, né? Esse é o ponto principal. Claro que a crise do novo coronavírus, que está longe de terminar, influencia, mas o ponto principal é esse, porque na véspera dessa oficialização por parte da Conmebol e da CBF de que a Copa América seria realizada no Brasil, o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, esteve na Granja Comari e fez ali, sabe, aquele teatro. Foi ali para tirar fotos, sorridente, isso foi divulgado no site da CBF e em nenhum momento ele chamou o grupo de atletas para falar, olha, a gente ainda não sabe onde vai ser a sede, a Conmebol nos procurou, haverá uma reunião e ela pode vir para o Brasil. Isso não foi tratado às claras, de maneira transparente. E aí, sem ele ter mencionado isso, sem ele ter falado abertamente com o grupo de jogadores, no dia seguinte, a oficialização de que... A Conmebol fez isso via Twitter, não é? Via Twitter. Então, assim, os jogadores ficaram sabendo por rede social, pela imprensa, e isso pegou muito mal. Hoje, o que mais motiva os atletas a realizarem o boicote da Copa América é a falta de transparência do presidente da CBF, o Rogério Caboclo, com os funcionários e com o vestiário como um todo. É isso aí. Bem, hoje é sabadão, vai ter muito esporte aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, como vocês estão ralando no esporte, hein, Vinícius? Estamos todos, Tava né? vendo o relatório de transmissões de maio aqui da Rádio Bandeirantes. Tem jogo todo dia. 29 jogos transmitidos pela Rádio Bandeirantes no mês de maio, quase um por dia. Quase um por dia. Muito torneio e houve esse encavalamento de datas também por causa da paralisação lá atrás. Que é que tem hoje, aliás, lembrando que daqui a pouquinho, meio-dia, Reginaldo Leme com o Bandeirada, o programa novo aqui dos sábados da Rádio Bandeirantes. O que tem de bola rolando no nosso fim de semana, Vini? Bom, primeiro dizer que o Bandeirada vai estar muito especial, porque neste exato momento está rolando o treino classificatório para a disputa do Grande Prêmio de Azerbaijão lá na cidade de Baku. Isso. Então, fica a expectativa, primeiro para essa definição da qualificação, a corrida é amanhã, isso tudo será tratado com maestria pelo Reginaldo Leme. Da 1 às 4 da tarde, o Fernandinho Fernandes apresenta o Mundo dos Esportes com o Lucas Herrero, produção da Gabriele Guimarães, e a partir das 4, aí sim, concentração com a apresentação do Lucas Herrero, porque teremos jornada dupla aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro, o duelo entre Atlético Goianiense e São Paulo, às 7 horas, narração do Ulisses Costa. Eu estarei nas reportagens com a Isabelle Moraes e o Alexandre Pretzel será o comentarista Bandeirantes para esse jogo do Tricolor fora de casa. Mais tarde, às 9 horas, bola rolando para Santos e Ceará, na Vila Belmiro, narração do Rogério Assis, comentários do Humberto Peron e as reportagens do Vinícius Batista. E no domingo, claro que a gente já começa a partir das 8 horas com o Fôlego, a apresentação do Ricardo Capriotti, depois as deliciosas histórias e entrevistas do Milton Neves no Domingo Esportivo Bandeirantes, e a partir das 4 horas da tarde tem jogo do seu timão, viu, Thaís? O que é assistir? Desculpa, né, Thaís? É pra quem... Eu não ando muito empolgado com o meu onde é time. que o Corinthians vai trazer algum tipo de sabor pra Thaís? Conta, Vini. Eu não entendi o porquê dessa provocação barata. Também não. Com a Gratuita, Thaís. num sábado de plantão. Num Também não. sábado E de outra, plantão. sem nenhum fundamento pelo momento que o Corinthians Nenhum. vive. Olha, é fato que o Timão não vive a melhor das fases já há algum tempo. E a bola vai rolar na Arena Independência para América Mineiro e Corinthians às 4 horas da tarde desse domingão. A bola rolando com a narração do Rogério Assis, comentários do Cláudio Zaidan e o Lucas Herrero nas reportagens. E para fechar o domingo de jornada dupla, às 6h15, tem bola rolando no Allianz Parque para Palmeiras e Chapecoense, Ulisses Costa, Alexandre Pretzel e os dois Vinícius, o Bueno e o Batista nas reportagens. Bueno também conhecido como eu mesmo. Como eu mesmo. Obrigada, Vini. Bom trabalho, hein? Para todos nós. Valeu, Vini.